Consegue me ver, Uhum, ouvir tudo normalmente? certo. Bom, vamos lá. Acho que tá. Ô, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou da PPC, é um dos professores da PPC, quase o líder, né? Hoje a gente vai fazer nossa entrevista com a Camila Musa. Ela é da engenharia, né? Antigamente, se eu fizesse alguma coisa com a engenharia, eu ia me matar, né? Cara da FUFESP. Mas eu nunca levei isso. Eu tinha muito amigo na engenharia, então não ligava quando alguém falava alguma coisa dos outros Não, eu cursos. também, até que minhas melhores Acho que amigas isso são da aí é FUFESP, então é só dentro de quadra mesmo essa rivalidade, né? verdade. E galera, avisando a todos vocês que vocês podem fazer pergunta para a Camila durante a nossa entrevista, tá? Também ajuda a ficar um pouquinho mais dinâmica. Bom, Camila, obrigado por ter aceitado a nosso Obrigada a convite. você pelo convite. E não porque você é irmã da pequenininha que entrou aí, a Leila, mas é que a gente, como a gente está praticamente 2 ou 3 meses já fazendo as entrevistas, tem uma galera que pede, faz a entrevista com tal pessoa, aí eu falo, pô, me indica aí, porque às vezes eu não conheço a pessoa, e também chegar na caruda, às vezes eu tenho essas coragem, às vezes não, depende do dia como eu acordo, Sim. né? Então, você foi uma indicação, agora eu não lembro quem indicou, mas é isso. Então vamos lá. Já começando nossa pergunta, a primeira pergunta, eu queria saber pessoalmente, tirando a parte atleta, outros segmentos que você faz, quem é a Camila Musa? Se apresenta pra gente, por favor. A Camila Musa é estudante de engenharia de produção. Estou agora entrando no último semestre, né? Esse ano já vou me formar. Ainda bem que a gente conseguiu, pelo menos, estar conseguindo continuar o curso em EAD, né? Que a faculdade está disponibilizando para gente. Bom, e agora falando da parte de esporte, a Camila é aquela pessoa que sempre foi amante do esporte. Até por influência da minha família, que sempre foi ligada com esportes, já fui em diversos campeonatos, tanto de gostar de estar jogando quanto de estar assistindo. Sempre fui aquela pessoa que gostou muito. Depois da engenharia, vamos dizer que meu segundo amor é o esporte. Legal. E você mora com teus pais, com a sua família? Isso. Moro eu, meus pais e meus dois irmãos. E como eles te vê? Então, acho que eu sou a irmã mais velha, né? Então, acho que desde que recebi esse cargo, eu sempre quis. A gente tem aquele de querer ser a inspiração, né? Então, eu sempre tentei me dedicar ao máximo e ser o melhor exemplo possível para eles e para que eles possam seguir o caminho deles, né? Mas que possa poder se inspirar em mim também um pouquinho. Legal. Se você não fosse da engenharia, qual outro curso que você escolheria? Então, eu não escolhi engenharia de produção de cara, assim. Eu acho que a engenharia em si tem várias áreas, né? Civil, produção, mecânica. Então, eu sempre soube que eu queria exatas. Apesar de sempre praticar esporte, eu sabia que meu amor era a matemática, era a física, era a química. Então, o que eu queria ir para essa área de exatas. Eu fiquei estudando, fui em várias feiras de profissão, no Santa, online, em diversos lugares, pedi vários conselhos também e acabei ficando entre administração e engenharia mecânica. Então eu fui conversar com o professor Moino, professor da Universidade de Santa Cecília, né? E ele me indicou a engenharia de produção, que é bem, vamos dizer, uma mistura, né, dessa parte da administração com a engenharia mecânica. E foi aí que eu fui pesquisar, me aperfeiçoar no que era engenharia de produção, né? Com a ajuda do Monho, dos meus pais e de outros engenheiros. E foi aí que eu escolhi pela engenharia de produção. Ah, legal. Entrando nessa trajetória de atleta, qual é a modalidade que você mais gosta de fazer? Então, eu comecei a fazer natação, mas por influência de aprender a nadar mesmo, né? Que eu acho que toda criança precisa.
e minha prima também praticava, então era minha prima mais próxima assim de idade. Comecei pela natação, então. Aí logo em seguida já entrei no tênis e fiquei nas duas modalidades por um tempo. Aí depois continuei só pela natação. Aí resolvi trocar de esporte, porque eu vi que não era um esporte que eu gostava de praticar, mas não chegava naquela de querer estar competindo para isso. Não tinha aquela pegada de querer estar fazendo isso mesmo. Aí eu comecei o handball na escola e por último eu encontrei o vôlei, que foi a modalidade que eu me apaixonei mesmo e quis ficar, foi a que eu fiquei mais tempo. Depois que eu encontrei ela, foi nela que eu fiquei. Ah, legal. E o vôlei você praticou, entrou em campeonatos, em alguma equipe? Como que foi? Sim, eu entrei pelo Inter na escolinha, primeiro no clube internacional, e fiquei um tempo na escolinha, depois passei para a parte da equipe. Lá a gente joga o campeonato sim de clube, aí fiquei 3 a 4 anos na equipe lá competindo. Ah, legal. E nos jogos da Unisanta, você joga qual das modalidades que você joga? Então, eu sempre fui apaixonada pelos jogos do Santa, né? Tanto por ter a história que meus pais se conheceram nos jogos da Unisanta. Então, sempre, antes de entrar na faculdade, eu já ia lá assistir os jogos. Tinha alguns amigos que eu conheci no vôlei que jogavam, então eu ia lá assistir. Então, quando eu entrei na universidade, né, eu queria estar participando dos jogos. No primeiro ano eu joguei só o vôlei inicialmente. No segundo joguei o vôlei e o handball. Aí no terceiro e no quarto ano eu joguei o handball, o vôlei, o basquete, o futsal e também cheguei até a nadar. Aí a Caramba, gente foi multiatleta. se enfiando em tudo. Mas é que eu falei, eu tenho um amor inexplicável pelo esporte, mesmo tendo me identificando, né, pelo vôlei ao decorrer do tempo. Eu sempre quis estar participando, eu adoro, não tem um esporte que eu falo, nossa, eu não gosto disso. E, por exemplo, no basquete, quando eu entrei, não entendia nada, tava lá perdida, mas é aquele é questão de amor, né, pelo esporte, aquele ar de competitividade, que é uma coisa que eu acho muito gostosa. Você adquiriu isso desde pequena ou foi depois que entrou na faculdade? Não, acho que desde sempre eu queria estar praticando algum esporte, eu sempre gostei de estar em quadra, ou em campo, ou na piscina, em qualquer lugar. Eu sempre gostei muito, até por estar assistindo, quando eu era pequena, ia ver meus primos, meu primo jogou handball, minha prima nadava, de ver, acho que é uma família que você forma, né? Mesmo natação sendo um esporte sozinho, você tem lá a sua equipe. Então, acho que é uma família, é um ar muito bom que se cria. Então, foi uma coisa que eu sempre quis. E quando você entra em quadro, então, pela primeira vez, você sente aquele friozinho na barriga, você quer ter essa sensação para sempre. E depois da faculdade, você quer exercer alguma função na parte do esporte ou aí tocar engenharia pra frente? Então, eu até participei da Atlética da faculdade, né? Fiquei meus 4 primeiros anos na Atlética, dessa responsabilidade de organizar campeonato, correr atrás de atleta, incentivar, né? Porque, infelizmente, na FEFESP nem tanto, porque as pessoas são mais ligadas ao esporte, né? Mas na engenharia as pessoas não têm aquele interesse de estar participando do esporte. Às vezes a mulher fala, ah, não, não sei fazer isso, eu não sei o que é aquilo. Mas eu também, quando eu entrei em quadra para jogar o basquete, eu nem sabia qual era a linha do basquete, eu tava lá perdida. Mas as pessoas não têm esse ar, então eu sempre quis estar ajudando o esporte, porque eu sabia que quem quer consegue, sabe? Até que a gente ganhou jogos absurdos Sim, que, lógico. nossa, vocês não vão ganhar, vocês vão lá passar vergonha, que absurdo. Aí aquela força de vontade, falar mais alto que tudo, a gente ia lá e conseguia. Então acho muito legal ter esse incentivo da mulher no esporte, que é no meio universitário é uma dificuldade que a gente enfrenta. Então, eu sempre quis estar ligada com isso. Claro, agora eu vou me formar, quero estar focando na área da engenharia, mas nunca quero deixar de praticar um esporte, mesmo que seja amador, pagar uma escolinha para estar jogando. Pretendo continuar acompanhando o vôlei, né, que é meu amor da engenharia, tá lá incentivando. Agora, não só como engenharia, porque a gente joga vários campeonatos como Unisanta,
Então, tá lá ajudando a Unisanta a vestir essa parte esportiva ainda, né? Então, mesmo me formando ou seguindo outro rumo, eu nunca vou deixar de ter esse amor, esse gostinho de querer ajudar o esporte, não. Fora os jogos da Unisanta, qual outro campeonato que a engenharia participa? Então, quando eu entrei, a gente jogou o Liu e o Engenharia como engenharia. Aí, a partir de 2018, a gente começou a jogar como Unisanta, os campeonatos fora. Que a gente jogou primeiramente o Liu, que daí o Liu tomou outra proporção, que é lá em Uberaba, lá em Minas Gerais. Proporção muito grande. E a gente não queria mais também só ir como engenharia. A gente via que a gente tinha potencial de chegar muito mais longe, como foi o Unisanta. A gente ir como engenharia, chega lá e enfrentar todos os corpos da Unesp, da Unicamp. Então foi aí até que acho que deixou de surgir essa rivalidade, né? Deixou de surgir não, mas diminuiu. A verdade, engenharia Unisanta, que a Legal. gente conseguiu juntar as atléticas para conversar, estudar esses campeonatos. E a gente foi para o Rio, ficou em terceiro lugar, já que são entre mais de 30 faculdades, então a gente ficou muito bem posicionado. Aí no 2019 a gente foi para o JUA, que é um campeonato lá em Araraquara. Fomos campeões como Unisanta. E depois fomos para o Rio, e em vez de ser de ficar em terceiro lugar, a gente ficou em segundo lugar. Então a gente conseguiu, né, manter nossos treinos com a ajuda da faculdade e chegar mais longe. Então acho que foi muito legal essa união da Unisanta, fiquei muito feliz, até com o resultado. Legal. Recentemente a gente fez uma entrevista com o professor Diogo Prato. Ele até trabalha agora, fechou com a gente a parceria aí de treinador de goleiro e preparador Uhum. físico. E ele é um dos técnicos da medicina Unimes, né? Então ele tá falando das modalidades que aparecem e tudo, fora os jogos da Unisanta. Sim. Ele falou que tem um campeonato latino, um campeonato mundial, da engenharia também, teria esses dois campeonatos. Então, a gente da engenharia mesmo, a gente jogava essa parte do engenharia, mas que a gente não era organizador, né? Que era a Unicamp e a FEI, se eu não me engano. Só que eles acabaram se separando e formaram uns campeonatos mais internos. E como a gente já tinha ido para o Liu e para o Jua, para essa outra organização, e já tinha feito essa junção da Unisanta, né? Acho que ficou até desde então inviável a gente ir procurar por outros campeonatos, porque até é bem mais difícil, né? A gente conseguir como engenharia, até que eu falei ainda mais com a dificuldade de atletas que a gente encontra nessa parte feminina, pelo menos que eu posso falar com mais experiência. Então, acho que até deixou de procurar um novo Engenhariadas, né? A gente focou mesmo nesse como Unisanta. E como a Unisanta, eles tiveram proposta para disputar algum campeonato latino ou um campeonato mundial, alguma coisa assim, parecida, mais forte. Então, que eu tenha ficado a par, que eu saí da Atlética, né, nesses últimos anos, não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo da NDU, que tem em São Paulo, que é um campeonato bem forte, bem puxado, que a medicina mesmo participa, que tem várias séries, ouro, prata, que é um campeonato muito bem falado, né? Só que daí seria outra questão, outra pegada, que eu acho que ficou meio proporcional por causa do valor e outras coisas, né? Porque a medicina acaba atingindo um meio amplo muito maior que o nosso por hora. Eu espero que a gente consiga estar mudando isso, né? E tem algum patrocínio, algum apoio da faculdade, ou vocês conseguem interno, próprios cursos? A gente sempre tenta, né? A faculdade está ajudando muito a gente com as quadras, né? Que acho que só de ter a estrutura que a Unisanta tem, de quadra, piscina, é uma ajuda, porque muitas faculdades não têm isso, né? Dentro da própria casa, vamos dizer. Então, acho que isso já é uma coisa muito forte. E desde que a gente juntou com o Unisanta, então, eu acho que eles apoiam muito a gente, eles dão muita força para esse nosso meio esportivo. Então, acho que estamos lá representando esse ar da faculdade, né? Estamos levando a Unisanta para cima, eles dão muito apoio para a gente, sim. Entendi. Ó, tivemos uma pergunta aqui. Camila, você joga tênis também? Eu fiz tênis quando eu era criança, como eu falei, era uma das minhas primeiras modalidades que eu pratiquei, mas depois disso nunca mais tinha praticado. E aí, nos jogos no Liu, do ano retrasado, em 2018, a gente foi jogar. Aí a gente achava que era individual, aí chegamos lá e seria em dupla. Aí eu fui jogar também com a minha amiga Carol.
Aí foi muito bom, eu adoro tênis, eu queria ter muito jeito para jogar essa modalidade, eu acho muito bom. Meu irmão jogou por anos também, meu primo também. Eu acho acompanho muito, até que eu sou mega fã do Andy Murray. Joguei e foi muito legal, porque a gente conseguiu ficar em segundo colocado ainda. Foi tipo, eu liguei pro meu pai, fiquei em segundo lugar no tênis, você não acredita. Eu fiquei muito feliz. Então, é uma modalidade que eu adoro, sim. Legal. E qual o ponto, como assim, não, que você mais gosta, que é o vôlei, não, que você jogou? Qual é o ponto, assim, que você tem que melhorar, o ponto fraco? Eu acho que meu primeiro ponto fraco é que eu sou baixinha, né? Então, desde que eu entrei, eu sabia que foi um esporte que eu me apaixonei, mas já era que eu entrei um pouco mais velha, vamos se dizer, né? Pra entrar no meio da competição. Mas é um esporte que ainda não existe altura. E tirando isso, então se fosse para melhorar nesse ponto, já de eu ser baixinho, eu teria que ter uma impulsão muito boa. Eu considero minha impulsão muito ruim. Então, se fosse um ponto inicial para estar melhorando, eu estaria a impulsão. Legal. E qual seria seu ponto forte? Eu acho que falando assim no geral, assim de time, eu acho que seria a liderança. Eu acho que acho que o vôlei é uma modalidade que não se joga sozinho. Você pode ter alguém que seja um destaque, óbvio, todas as modalidades têm, mas eu acho que é esse ar de liderança, de paciência, de conseguir estar unindo o time. Eu citaria um ponto esse meu muito positivo, até que eu acho que muitas meninas que jogaram comigo hoje são minha família, vamos se dizer. Legal. Qual foi dois fatos, um negativo que te marcou? Não pode ser em geral, dos esporte, ou algo da sua vida, ou e ponto positivo que te marcou? Em relação ao esporte, né? Aquele que você se emociona. Ou pode ser na parte pessoal, algo que te emociona até hoje, você lembra, que você podia ter dado um pouquinho mais, aí foi aquela forma negativa, e algo positivo que você lembra até hoje, só de contar ou de pensar, você se emociona, chora. Eu acho que um ponto acho que mais triste, assim, né, foi quando eu tive que sair da equipe do vôlei, do Internacional. Eu tive que sair por dois motivos. Tanto porque eu já tinha entrado na faculdade, então eu não podia perder a aula para ir para os jogos, tanto de final de semana, tanto em dia de semana. Então foi um momento que eu tive que tomar uma decisão. Qual era meu foco mesmo? Era engenharia ou era estar tentando continuar no vôlei? Então acho que foi uma decisão muito importante. Não foi negativa, tão negativa assim, né? Porque eu escolhi meu rumo, escolhi a engenharia, que é o caminho que eu quero seguir. Mas é uma despedida, querendo ou não, né? Então foi um momento, vamos dizer, um pouco mais triste. E o ponto positivo que eu vou levar para sempre é essas pessoas que caminham, que eu conheci no esporte, que até hoje, por exemplo, tem a Tami, que jogava comigo no Inter, hoje joga comigo na faculdade. Então, é uma pessoa que a gente vai levar para a vida. Eu acho que essa família que eu falei que a gente forma é muito importante. Então, é uma coisa que sempre foi emocional, falar, nossa, lembra como a gente se conheceu? É uma conexão que se forma muito boa. E qual era a tua posição no vôlei? Inicialmente eu joguei de levantadora no Clube Internacional, depois eu fui para líbero. E desde então é mais ou menos, vamos dizer, um revezamento de posições, né? Eu acho que é como eu falei, aquele que exige menos altura também. E foi as duas posições que eu fiquei revezando. Atualmente, na faculdade, eu jogo como levantadora. E todas as modalidades que você joga nos jogos, em geral, tanto do Santa como os outros, você é boa em todas? Qual é a sua classificação de 0 a 10? Não, é que eu diria que eu tenho mais experiência mesmo, mais conhecimento. Não sou 10, claro que não. Mas que eu me destaco mais é o vôlei. Mas nas outras eu diria média 6, sim. Mas eu acho que o que a gente aprendeu muito, ainda mais na engenharia, né? Que a maioria das pessoas são poliatletas. Acho que tanto eu, tanto a Carol quanto a Edile, a gente jogou todas as modalidades. Elas participaram de todas essas comigo. E o que a gente aprendeu muito é determinação, garra. Ambas são atletas, a Carol é em handball, eu em vôlei e a Edile em futsal. Mas aquele friozinho na barriga, aquela vontade de querer jogar, né, de estar em quadra, aquela força de vontade,
fez a gente, que nenhuma das três era do basquete, ir lá e ficar em segundo colocado no basquete nos Jogos do Santa. Então, acho que nessa parte universitária, não é ser 100% na modalidade, não precisa disso. É querer estar lá, sabe? É querer estar participando. Acho que a gente aprendeu muito isso, essa verdadeira importância. Até mesmo no tênis, como eu citei, nem eu nem a Carol somos atletas de tênis. Chegamos lá, jogamos com meninas que competiam, que treinavam, e conseguimos nossa segunda colocação, né? Então, acho que isso é mais importante que ter totalmente. Lógico, técnica é importante, tudo, mas vamos assim, tem lá a pessoa que é federada. Mas se tem três pessoas que estão treinando básico, que querem, a gente mostrou que é possível, sabe? Sim. Quem te inspira no esporte, em geral? Somente no vôlei, quem te inspira? Na minha família não tem ninguém assim que eu falo da minha família, né, que participou do vôlei. Quem me inspirou muito a conhecer o esporte, né, a estar dentro do esporte, sempre foi meu pai. Acho que a gente aqui sempre teve esporte na TV, ele me levava para ver vários jogos, tanto eu, tanto meus irmãos, todo mundo faz esporte, eu já fez esporte. Eu acho que minha família em si sempre foi muito ligada ao esporte, é um amor assim muito grande. Como eu falei, eu quis, vamos dizer, testar várias modalidades, né? Até me apaixonar por um. Então, quando eu entrei no vôlei, eu acho que eu sou muito grata ao técnico que estava lá no momento, que era o Café, que hoje ele é técnico de vôlei de praia lá no Caribe. Ele com certeza foi a pessoa que me mostrou, nossa, esse esporte é maravilhoso. Então, acho que se fosse para citar uma pessoa assim que me inspirou e me deu muita garra, me mostrou que o vôlei era maravilhoso, eu citaria ele. Entendi. Tivemos uma pergunta. O problema dos resultados de sua ação no tênis era a parceria. Acho que o resultado positivo no tênis, acho que foi a parceria, literalmente, de estar lá com alguém que estava com a mesma vontade que eu, que queria a mesma coisa que eu, que a gente conseguia. Ela é minha amiga, muito amiga minha. Mesmo acho que se fosse uma desconhecida, essa garra, essa sincronização de querer a mesma coisa, foi um resultado muito positivo pra gente. Legal. Qual mensagem que você quer deixar para a galera que está vendo a nossa live, que está ansiosa para voltar a essa vida que a gente tem da rotina normal? Que mensagem você quer deixar pro Eu pessoal? acho que é não se desespere. Eu acho que todo mundo, por exemplo, todo mundo agora tá falando que tá louco pra voltar pra academia, tá engordando dentro de casa, quero fazer alguma coisa. Eu acho que não adianta se desesperar. Não vai conseguir seguir dieta, vida regrada certinha, ninguém tá conseguindo. Mas acho que é questão de conscientização. Se tá dentro de casa, se você tem um mini espaço, você consegue estar treinando de qualquer forma. Não vamos focar em dieta, você vai perder massa muscular, com certeza. Vamos seguir um ritmo tranquilo, vamos fazer um pouco de exercício, mas também come sua besteirinha que você quer. Quando você voltar para a academia, você vai recuperar. Acho que tem vários aplicativos de treino, várias pessoas que estão postando treino. Se você não achou um treino que te interessa, eu no começo via um, via outro, porque não gostava de alguns ou não me encaixava, porque eu acho que cada um tem um ritmo de treinar e quer treinar de uma maneira. Então, até se alguém quiser alguma indicação de treinos diferentes de várias pessoas que estão postando, o aplicativo pode me chamar, porque é uma coisa que eu pesquisei muito no começo da quarentena, porque logo antes de fechar a academia, eu já parei de ir, já logo nos primeiros surtos, eu não estava indo mais para academia, mesmo estando aberta, então foi uma coisa que eu comecei a pesquisar muito. Não foquei muito na alimentação, acho que não é o que a gente tem que focar agora, mas nessa parte de atividade física mesmo, a gente se manter ativo, né? Então, acho que tem vários meios, não tem que se desesperar, dá para treinar em casa sim. Entendi, verdade. E qual mensagem que você quer deixar para a galera que tá vendo a live, para a galera que vai ver no Instagram, né? Que vai ficar prévia lá, e no canal do YouTube? Primeiro, eu te agradeço pelo convite. Você falou até que quem indicou foi a professora Arlinda, né? Mandar um beijo para ela, foi nisso. Acho que até ela mesmo pode falar que eu desde criancinha amava essa participação de esporte, amava. Então, o que eu tenho para deixar é agradecer o convite e falar para ninguém se desanimar, para respeitar a quarentena à medida do possível.
e que tudo vai passar, né? Eu acho que esse é o lema. Ficar dentro de casa ninguém tá aguentando mais, mas a gente precisa respeitar, porque se a gente não respeitar, vai ter que ficar mais tempo ainda. Ok. Galera, essa foi a entrevista com a Camila Musa. É rapidinho mesmo. E eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite de novo. Esse vídeo vai ser editado e vai para o canal do YouTube, que é o Personal Psicocare Entrevistas e Treinos. E eu vou fazer um convite, como eu estou fazendo para todo mundo, vou ter que, é uma promessa, né? Então as promessas tem que cumprir. Pô, a lista toda aí que já fizeram entrevista, eu vou ter que revezar com o meu trabalho quando eu voltar. Sim. De gravar um vídeo com você, seria uma segunda Aham. parte da sua rotina que você faz durante os treinos de basquete, de vôlei em geral. Legal. Só a sala de engenharia que não vai dar, É. são os professores falar, sai daqui, né? Não vai atrapalhar a aula. Mas Não, essa pode vida de deixar. atleta que você tem, entendeu? Compartilho com todo prazer. Então fica esse convite aí no ao vivo, que aí vai ser um vídeo mais legal, de a gente estar Sim. perto, vendo a sua rotina e fazendo uma entrevista bem prévia, menor que essa, mas fica esse convite, tá bom? Combinado. E é isso. Então, muito obrigado a todos que estiveram aí. Tenham uma boa tarde. Uma boa tarde, Camila. Boa Muito obrigado. tarde.